Paz a todos nessa manhã, estamos aqui na sede da Igreja Evangélica Encontro de Fé para mais um culto da família, para abençoarmos a tua vida, a tua casa. Estamos certos que o Senhor está conosco, pois Ele mesmo prometeu que estaria esse Deus maravilhoso, Deus Emanuel, todos os dias conosco até a consumação do século. Você que está conosco, você pode se comunicar com a gente, você pode contar um testemunho ou pedir uma oração. Estão aí os nossos canais de contato, você tem o nosso e-mail da Igreja Evangélica Encontro de Fé e também tem o nosso WhatsApp para que você possa mandar as suas mensagens e também contar um testemunho. Nessa manhã também, com alegria e com liberalidade no teu coração, você também pode contribuir financeiramente. Temos as nossas opções de contribuição. Faça isso com alegria, sabendo que quando você contribui com aquilo que o Senhor te deu em gratidão, Deus acrescenta ainda mais, porque aquele que contribui com alegria em seu coração o faz porque reconhece que Deus lhe tem abençoado. Vamos começar esse culto da família, vamos começar orando, nos aproximando de Deus por esse novo e vivo caminho que Ele mesmo nos consagrou, rompendo o véu de separação que havia entre nós e Ele, e nos lavando com o seu sangue, limpando e purificando os nossos pecados, nos dá livre acesso à sua presença e ao seu Espírito que habita em nós. Vamos orar nesse instante, pedindo que Deus esteja mais presente, mais vivo, mais poderoso entre nós. Senhor, muito obrigado por esta manhã e por esta hora na Tua presença. Te agradecemos, Senhor, porque o Teu Espírito nos conduz a Te adorar, a bendizer, a Te louvar. O Teu Espírito nos conduz até a Tua palavra. E essa palavra nos consola, ela nos liberta, ela nos transforma. Esta palavra, ela muda o nosso pensar, muda o nosso sentir e o nosso agir. Fala conosco nesta manhã, usa os teus louvores, porque tu habita em meio à tua adoração e aos teus louvores. E usa também a palavra, Senhor, para alcançar os corações e transformar as vidas, fazendo tudo isso para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos louvar a Deus um instante e já voltamos com a palavra.
louvarmos ao Senhor, estarmos na sua presença. O louvor, e a adoração amolecem o nosso coração. Eles aquietam a nossa vida para que possamos daí realmente nos aproximar da palavra de Deus e nessa aproximação com a palavra de Deus sermos alimentados por Deus, sermos conduzidos por Ele e sermos realmente moldados de acordo com o seu propósito e sua vontade. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nos aproximamos da Tua palavra nessa hora. Palavra que é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, que é apta a discernir pensamentos e intenções do coração. Também ela é apta a corrigir, a admoestar, a transformar, a curar. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, vem nos conduzir cada vez mais e revelar ainda mais a pessoa de Cristo. Vem cada vez mais revelar a obra da cruz e vem cada vez mais revelar o teu amor para conosco. Vem transformar nossas vidas, Senhor, nos consolando com esta verdade, com a tua palavra. Vem realmente tocar os nossos corações, tocar nossas vidas, nossas famílias, nossos relacionamentos, nossas intenções e nossos objetivos. Faz tudo isso, Senhor, para a tua glória, nos conduzindo a ti cada vez mais, em nome de Jesus. Amém. Essa manhã eu quero usar um texto bastante interessante, particularmente gosto muito dele, Hebreus, no capítulo 8, a carta aos Hebreus, no capítulo 8, do versículo 6 até o versículo 13. Esse texto faz uma ligação importante em um texto de Jeremias, do Antigo Testamento, onde essa promessa que vai ser falada aqui, ela foi anunciada por o próprio Deus através da vida de Jeremias. Se nós lemos no capítulo 8, no versículo 6 de Hebreus, diz assim: Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto a ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendo-os, diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atendei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, pois todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira, ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. A carta aos Hebreus ela é muito interessante e ela mostra a nova aliança em Cristo e os seus resultados imediatos a longo prazo na face da terra e também para a eternidade. E esse texto especificamente mostra a ação direta que o Espírito Santo está fazendo em cada um de nós quando nós ouvimos o Evangelho e somos chamados à salvação, somos chamados a Deus para conhecer a Cristo, para sermos perdoados dos nossos pecados e termos livre acesso a Deus. Mais do que isso, o interesse de Deus é completo em nossas vidas. Não é simplesmente perdoar os nossos pecados, é perdoar os nossos pecados para que pudéssemos retornar a ter comunhão com Ele, mas também transformar o nosso pensar e o nosso agir e o nosso sentir para que dia após dia venhamos a viver de acordo com a vontade de Deus. Quando nós lemos lá em Romanos capítulo 12, nós sabemos que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável.
E nós podemos descobrir e conhecer essa vontade, nos aproximando cada vez mais da palavra de Deus. Quanto mais temos comunhão com a palavra como alimento, aquilo que Jesus disse passa a realmente ser a nossa vida. Quem de mim se alimenta, Jesus disse, por mim viverá. E é óbvio que há algo maravilhoso cada vez que nos aproximamos da palavra de Deus, pois ela começa a nos separar, ela começa a nos moldar, ela começa a nos transformar. Tudo fruto de uma nova aliança. Nesse final de semana, nós participamos da Santa Ceia em todo o ministério. E a Santa Ceia é a nova aliança em Cristo, em que Ele mesmo institui e celebra com o seu sangue e com o seu corpo. Participamos do cálice, participamos do pão, e ao participarmos disso, participamos porque fomos convidados, porque fomos chamados a isso, porque fomos incluídos nisso. E essa nova aliança, ela tem uma característica fundamental, é isso que eu quero nessa manhã trabalhar com o teu coração, com os nossos corações, buscando a Deus pela palavra, para que possamos ter nossa vida completamente desimpedida, para podermos crescer diante do Senhor, semeando frutos de justiça em amor, em toda e qualquer circunstância da vida. Algumas pessoas acham, pastor, eu nasci assim, e eu vou ser assim o resto da vida, porque meu avô era assim, meu pai era assim, e eu sou assim. Bom, há uma falta de entendimento. Você pode ter até um coração que seja zeloso de algumas coisas de Deus, mas uma grande falta de entendimento, porque o modelo não é o fato de o teu avô ter sido assim, ou o teu pai ter sido assim, o modelo é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que morreu e ressuscitou por nós, para quebrar sobre nós a lei do pecado e da morte, e nos transportar e nos colocar debaixo de outra lei, lei do Espírito da vida. Não existe mais, e isso é o ponto que eu quero trabalhar, nessa questão, quando Deus nos perdoa, Ele faz isso de uma forma definitiva. Ele faz isso de uma forma que Ele mesmo prometeu fazer. E ao fazer isso sobre nós, Ele quebra toda e qualquer possibilidade de condenação. Justificados, pois, mediante a fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus e nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso tem que ser bem claro, porque o ponto aonde eu quero chegar é que verdadeiramente Cristo nos perdoa. Quando Ele morre na cruz, verte o seu sangue ele é derramado na face da terra para perdão de pecados. Era necessário pagar o preço pela nossa condenação diante de Deus. Era necessário que alguém pagasse, era necessário um sacrifício perfeito. Era necessário uma pessoa sem erro, sem mácula, sem mancha, sem pecado algum, para que fazendo isso transportasse os pecadores para o reino daquele que vive e não conhece pecado, que é Deus. E é por isso que nós lemos, agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto Ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Quais promessas? Bom, as promessas para o povo de Israel era que eles herdariam uma terra prometida. As promessas para os cristãos são que eles vão herdar a vida eterna. A promessa para Israel é que Deus reinaria com ele e teria um templo na face da terra. A promessa para os cristãos é que o Espírito Santo habita em nós e esse Espírito vai nos conduzir a adorar a Deus em espírito e verdade de hoje até a eternidade. Isso jamais será removido. As promessas em que nós estamos inclusos são maiores do que as que foram feitas ao povo de Israel. E isso é o que o texto está trabalhando, que se a antiga aliança tivesse sido perfeita, não haveria necessidade de uma segunda aliança. A primeira aliança foi feita em Moisés, se bem que a aliança mesmo foi feita em Abraão. Porque em Abraão serão benditas todas as famílias da terra. E Deus é conhecido como Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas em Cristo,
nós conhecemos verdadeiramente a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Em Cristo, nessa nova aliança, nós estamos debaixo da plenitude da graça e da misericórdia de Deus. Nós estamos debaixo da plenitude da manifestação da justiça de Deus. Nós estamos debaixo da plenitude da manifestação da paz de Deus. Porque não há mais condenação, e esse é um ponto interessante. O que o pecado faz com o ser humano? O pecado escraviza e o pecado prende. Quantas pessoas nós conhecemos, e isso nós temos que orar cada vez mais, e orientar na palavra e conduzir na palavra, pessoas que vivem presas a coisas que aconteceram há 10, 15, 20 anos atrás, decepções, frustrações na vida, e basicamente elas possivelmente estão na igreja, mas carregam no coração algo que lhes pesa, que lhes oprime e que lhes machuca. Uma ferida aberta. Mas essa nova aliança em que estamos falando e debaixo da qual nós estamos por causa de Jesus Cristo, ela foi prometida a Jeremias. Em Isaías também há um texto, né? Isaías 1,18, que ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, como o carmesim, Deus, por causa da sua misericórdia e do seu infinito amor, da sua graça salvadora, limpa a nossa vida e nos faz mais alvos do que a neve. E louvado seja Deus que vivemos hoje nos dias desse texto, que está escrito: eis, aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Nós somos hoje verdadeiramente casa de Israel e casa de Judá. Por quê? Porque fomos inclusos na videira verdadeira. Éramos como oliveiras bravas, mas houve um corte e nós fomos enxertados e hoje nos alimentamos da vida que vem de Deus e da verdade que vem de Deus. E veja, quando ele diz que firmará uma nova aliança, essa aliança ela tem características. E veja como essas características são importantes para nós. Porque essa é a aliança que firmarei no versículo 10, com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente lhes imprimirei minhas leis, e no seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Veja, olha o que Deus tem feito ao longo da história da humanidade, e olha o que Deus tem feito ao longo da história da igreja. Esse texto que nós temos na mão, ele está na língua portuguesa. Ele está num texto acessível. Qualquer brasileiro pode ler. Qualquer pessoa em outras nações pode ler na sua língua materna. E ao ler na sua língua materna, exatamente esse texto se cumpre. Imprime na mente e imprime no coração. Usa na mente e transforma o coração com um texto que nós entendemos, que podemos compreendê-lo, que podemos esmiuçá-lo. E ele é maravilhoso porque ele se encaixa em nós e nos molda. E ele faz algo muito interessante, né? Nós lemos, se você ler em Hebreus 4:12, né? A gente falou disso esses dias, mas é bem interessante, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Mais cortante do que espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas e apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Se uma pessoa quer se conhecer, ela tem que ler a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vai apontar aonde nós estamos andando em Cristo de forma correta e ela também vai apontar aonde estamos errando. Mas o ponto principal que eu quero tocar nessa manhã é perdão. Essa aliança em Cristo, ela tem uma característica fundamental. Pois para com as suas iniquidades, versículo 12, usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Essa é uma característica fundamental da nova aliança em Cristo.
aonde Jesus Cristo morre na cruz, verte o seu sangue para perdão de pecados. Isso significa que eu não preciso pagar por nenhum erro que eu cometi. Eu não preciso sofrer a partir de agora pelos erros que eu cometi. Eu não preciso fazer algo me sacrificando para perdão de pecados. Porque tudo já está feito em Cristo. E uma vez Cristo perdoado os nossos pecados, abre-se as portas do céu, derrama-se o Espírito sobre nós, e o Espírito Santo nos conduz à novidade de vida. As coisas velhas ficam para trás, tudo se faz novo. Não há mais em nós os pecados cometidos há 5 anos atrás, 10 anos atrás, 20 anos atrás. Você pode me dizer que todo pecado tem consequências e algumas consequências são para a vida toda? Sim, isso é verdade. Existem pecados que quando a pessoa entra neles, a consequência permanece para a vida toda. Por exemplo, quando Davi adultera, a consequência desse adultério com Betseba, ela se manifestou por todo o restante da vida de Davi. Mas uma vez tendo sido perdoado por Deus, alcançou misericórdia e não foi condenado por Deus neste pecado. Por isso que o texto diz, lá em Romanos, que aquele que está em Cristo, nenhuma condenação mais há para ele. Diante de Deus, é exatamente isso que acontece. Para com seus pecados jamais me lembrarei. Deus não se lembra. Se você chegar agora nessa manhã e se lembrar de uma coisa que você fez quando tinha 16 anos de idade e disser: Senhor, me lembrei de algo que eu fiz com 16 anos de idade, quero te pedir perdão. Deus aparece para ti, fala contigo e diz: não sei do que você está falando. Você vai dizer: mas Senhor, mas eu me lembro, quando eu tinha 16 anos de idade, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Eu não me lembro do que você está falando. Por que nós lembramos dos nossos pecados? Para que possamos, ao ler a palavra de Deus, ver a posição em que Cristo nos colocou, assentado nas regiões celestiais com Ele, abençoados em toda e qualquer circunstância da vida. O que nós temos que entender nos dias de hoje é que nós limitamos muito ao que pensamos e não deixamos que o texto trabalhe a nossa mente, o nosso coração, para que possamos compreender a altura, a profundidade, a largura e o comprimento do amor de Deus sobre nós, porque esse amor derramado sobre nós excede o nosso entendimento e nos faz crer que Deus nos ama a tal ponto de ter perdoado todos os nossos pecados e não nos condenar por nenhum deles. Esse amor é o verdadeiro amor. Essa graça salvadora é a única e ela é suficiente. O perdão de pecados na cruz é suficiente. Não resta mais nenhum tipo de sacrifício, basta você ler a carta aos Hebreus inteira. Bem claro, do início ao fim ela diz: não resta mais necessidade de sacrifício algum humano, pois a penitência humana não o aproxima de Deus. O que aproxima a nossa vida de Deus é o quê? O novo e vivo caminho, o que foi consagrado por Cristo por nós, aonde Ele rebenta o véu de separação e nos aproxima pelo seu sangue. Perdoados uma vez os pecados, estamos na presença de Deus e o Espírito Santo habita em nós, e nessa comunhão somos transformados de glória em glória. E qual é o efeito em nós? O efeito em nós, ele é maravilhoso. Porque uma vez perdoados por Deus, recebemos da parte de Deus misericórdia, e com as consolações que somos consolados, podemos consolar, amém? Essa nova aliança, se você for ver a Santa Ceia, o que significa é a nossa comunhão com Cristo, o Espírito Santo vivo e poderoso, reavivando essa aliança em nós. Para quê? Para desfrutarmos de tudo aquilo que Deus consagrou e tudo aquilo que Deus tem para nós, verticalmente. Deus derrama dos céus sobre nós, e ao derramar sobre nós, nós devemos fazer assim como Cristo fez, servir.
Nós falamos bastante de dons, mas dons só se manifestam na presença do Espírito Santo, porque o dom pertence ao Espírito Santo. Ele designa, Ele dá, Ele concede, Ele sustenta, Ele empodera, porque Ele é a fonte de poder. Então, quando o Espírito Santo faz isso em nós, e nós temos comunhão com a palavra e com o Espírito Santo, buscamos sua presença, estamos na sua presença e adoramos a Deus, o que acontece é que o Espírito Santo nos conduz e manifesta em nós a sua vontade. Portanto, não há manifestação genuína de dons sem que você tenha uma transformação de mente e coração conduzida pelo Espírito na palavra. Ao conhecer a palavra, a verdade te liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Sê, pois, o Filho, que é suficiente para te perdoar, que é suficiente para te libertar, entrar no teu coração, o diabo sai, as trevas saem, tudo que é ruim começa a sair do nosso coração, porque Deus é maior e mais poderoso. E a palavra dele é mais eficaz. É mais eficaz. E não só eficaz, é viva. É vida sobre nós. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, dos seus pecados jamais me lembrarei. E aqui entra o segundo ponto. Você pode se lembrar dos seus pecados, mas pela fé você deve confiar na palavra de Deus e não em ti. Porque se você depositar a confiança em ti, não há esperança. Porque a esperança, ela é viva em nós pelas experiências que temos com Cristo em nossa vida diária. Pelas experiências que temos na palavra de Deus diariamente com o Senhor. Pelo alimento que recebemos dele e vivemos por ele. Porque estou bem certo e tenho certeza e convicção de fé no meu coração e na minha mente, de que aquele que crê na palavra de Deus, como está escrito aqui, do seu interior, em Cristo, fluem rios de água viva. E por que isso é importante? Porque não é só a questão de Deus te perdoar os teus pecados, mas aí entra a segunda parte da aliança, em que Jesus celebra ela com seus discípulos e dá a eles um novo mandamento. Eis que vos dou um novo mandamento. Uma nova aliança, um novo mandamento. Na antiga aliança, você tinha 365 mais 208. Você tinha que cumprir todos eles para conseguir, talvez, ser abençoado. Porque se você pecasse em um, você caía por todos. Na nova aliança, mesmo que você caia, Jesus te toma pela mão e te levanta e diz: homem, mulher de pequena fé, por que duvidaste? Mas ele te bota de pé de novo. Ele te bota no barco de novo. Ele aquieta a tempestade. Ele acalma o teu coração. Ele interfere na tua circunstância. Ele age poderosamente sobre nós. Qual é o novo mandamento? Que nos amemos uns aos outros. No Antigo Testamento, ama o teu próximo como a ti mesmo. No Novo, que vocês se amem, assim como eu, e aí Jesus falando, vos tenho amado. Muda completamente a referência. No Antigo Testamento você tinha qual referência? Ama teu próximo como a ti mesmo. Bom, se eu sou egoísta, o meu amor egoísta, eu posso amar o meu próximo dentro desse egoísmo. E eu passo, de certo modo, ser uma certa referência nisso. Mas no Novo Testamento, não há referência nenhuma em mim. A referência é Jesus. Em tudo, e tudo converge. Toda honra, toda glória, toda majestade, tudo é feito para Ele, através dEle e com Ele. Então a referência do Novo Testamento, a referência da Nova Aliança e a referência do Novo Mandamento na Nova Aliança é Jesus Cristo, a forma como Ele me ama. Bom, se Ele me ama a tal ponto de com as minhas iniquidades usar de misericórdia e dos meus pecados jamais me se lembrar de mim, eu não posso, debaixo dessa aliança, permanecer cobrando pecados de outras pessoas. Aí entra um ponto fundamental. Quanta gente tem amargura e ressentimento no coração por coisas que um ou outro fizeram para ele, ou que deixaram de fazer, ou que faltou valorização, faltou isso, faltou aquilo. Existem inúmeras razões
para o homem exercer a sua justiça própria. Mas a justiça de Deus não se revela em nós dessa forma, ela se revela no Evangelho. Onde em Cristo, numa nova aliança, as nossas iniquidades e pecados são perdoados, Deus não lembra delas. Então quem sou eu para cobrar pecado dos outros? Existe um texto que às vezes é muito mal interpretado e diz: não julgueis, pois com a vara que medir você será medido. E esse texto é perfeito. Mas ele não está dizendo que eu não posso olhar o erro de uma pessoa e fechar os olhos e dizer: não posso julgar, não posso julgar, não posso julgar, não estou julgando, Senhor me perdoa. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que se você encontrar alguém numa falha, você tem que se lembrar da nova aliança em que você está. Em que Deus também pegou as tuas falhas e jogou elas para trás e apagou elas. Mas Deus colocou em ti o Espírito Santo que com amor e misericórdia te conduziram ao arrependimento. O que você tem que fazer é exercer nessa nova aliança o mesmo princípio. Ao ver um erro de uma pessoa, você tem que se aproximar com ela com amor e misericórdia e exercer sobre ela aquilo que Cristo fez em ti e o consolo que você recebeu pelo perdão dos teus pecados. Você deve conduzir essa pessoa também a orientá-la, a mudar de caminho para ter perdão de pecados. O texto não diz que você não tem que avaliar. O texto diz que você tem que avaliar, mas não condenar, mas oferecer a ela a mesma misericórdia que você recebeu. Esse é o ponto. Essa é a nova aliança. Em que nós estamos, isso é o que nós participamos na ceia, em que eu sou perdoado, para que o perdão caindo sobre mim, ao olhar para a pessoa que erra, eu em vez de eu exercer a minha justiça própria e condená-la, eu não, eu fui perdoado também com Cristo, eu tenho minhas falhas, meus defeitos, eu vou olhar para essa pessoa, misericórdia sobre ela, vamos ajudar. Porque assim como Cristo não se lembra dos meus pecados, e nós mantemos ainda alguma capacidade de nos lembrar deles, se nós mesmo lembrando deles não somos condenados, porque não adianta pedir perdão de uma coisa que você já pediu perdão e já foi perdoado, você também não pode ficar preso em nenhum tipo de cárcere na alma, como diz Salmo 142. Você não pode ficar preso em nenhum tipo de raiz de amargura, porque você está debaixo de uma aliança de misericórdia. E essa misericórdia foi exercida sobre ti, e se ela caiu sobre ti, cai também sobre aquela pessoa que te prejudicou e aquela pessoa que falhou contigo. Por isso que o Espírito Santo foi derramado sobre nós. Porque o ser humano natural não consegue exercer misericórdia e não consegue exercer perdão. Sem a presença do Espírito Santo que nos conduz ao arrependimento, sem a presença do Espírito Santo que faz essa palavra viva e eficaz moldar nosso pensamento e as intenções do coração, não há como perdoar as pessoas. E você passa a ser uma pessoa extremamente seletiva, e aí você passa a ser contado como aqueles que resistem ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo tem uma obra bem clara a realizar na face da terra, nos fazer lembradas todas as palavras de Jesus, dando testemunho em nosso coração de que essas palavras são verdade, de que as promessas de Cristo caem sobre nós e elas são verdade, que as promessas dele se cumprem em nós e têm poder sobre nós, e que o sangue vertido na cruz tem poder para perdoar nossos pecados, e que a sua ressurreição e ascensão nos garante ressurreição e ascensão com ele aos céus também. Ele vai fazer isso porque ele é o mediador de uma aliança superior. A antiga já era, a nova está estabelecida, e o Espírito Santo é quem nos conduz a sermos plenos e repletos deste amor de Deus sobre nós, a tal ponto de ficarmos completamente sem condição de não reconhecer essa grandeza, essa glória, e adorá-lo em espírito e em verdade, e declarar o nosso amor por ele, a nossa dependência, e de ardentemente desejar fazer o que é correto, justo, santo e agradável diante dele. Por isso que Efésios 3:14, Paulo coloca algo muito interessante. Por essa causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra,
para que, segundo a riqueza de sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Olha o que está escrito. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Por que perdoamos? Somos perdoados porque Deus derrama do seu amor e das suas promessas, do seu evangelho sobre nós, da sua obra da cruz é completa, suficiente. Perdão. E reconhecemos esse amor por nós, esse carinho, esse consolo, esse cuidado que o Espírito Santo testifica lá no fundo do nosso coração, que Deus maravilhoso esse, a tal ponto de ter entregado o Filho dele por nós e nos ama, e nós literalmente nos entregamos e derramamos nosso coração na sua presença. Esse amor lá dentro, ele excede o nosso entendimento. E aí está o ponto. Quando a gente não está uma vida de fé plena em Cristo, nós temos extrema dificuldade de perdoar os erros das pessoas, porque fé é fruto de você ter um entendimento claro do que é o amor de Deus sobre ti e de que Deus tem o melhor para ti todos os dias e que suas promessas são superiores e que Ele é maior e melhor do que qualquer coisa nesse mundo. Fé te conduz à adoração plena, fé te conduz a confiar em Deus. Fé excede entendimento. Não é negar entendimento. Muitas pessoas que não conhecem o Evangelho, não conhecem Deus, dizem que a fé, ela joga fora a razão. Você perde capacidade de racionalização. Não. Não é. É que o entendimento humano esbarra numa coisa chamada incredulidade. E o que faz o ser humano vencer a incredulidade é o amor de Deus derramado em nós, que nos faz exceder o entendimento, ultrapassar, quebrar barreiras, romper grilhões da incredulidade e conhecer a Deus face a face e amá-lo. Aí sim, você olha a pessoa, ela te feriu, ela te machucou, ela errou contigo, ela cometeu algo grave contra ti, você olha ela e diz: Deus também me perdoou. E Deus me ama. E da mesma forma que Deus me ama, Deus também te ama. Você está errado. Isso é pecado. Isso destrói o teu corpo, isso destrói a tua família, isso destrói a tua vida, mas eu em Cristo, você me prejudicou, mas eu te perdoo. Esse é o verdadeiro perdão, aonde a base não é o que você pensa, mas é o que Cristo deposita em teu coração e o quanto esta nova aliança te faz estar sólido, vivo, embaixo das promessas e debaixo da misericórdia de Deus. Se Deus exerce misericórdia sobre nós, nós não podemos negar misericórdia aos outros. Isso é uma vida cristã autêntica. Isso é uma vida cristã genuína. Porque olha, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Isto é, quando nós somos feridos e lançamos o perdão, nós fazemos isso não porque nós somos bons, nós fazemos isso porque Deus é bom em nós. Nós fazemos isso porque o poder do Espírito Santo opera em nós. Porque o ser humano natural não perdoa absolutamente ninguém. O ser humano natural é cheio de justiça própria, é cheio dos seus erros, dos seus certos, eu sei, eu posso, eu quero, eu faço, eu aconteço. Não, em Cristo nós não somos assim. Em Cristo Ele é mais do que vencedor sobre nós e aí nós somos mais vencedores com Ele. Ele é tudo, Ele é o centro. A Ele toda honra, glória e majestade. Ele faz tudo. Ele opera infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Debaixo dessa nova aliança, que o próprio Senhor celebrou na noite em que foi traído, Ele
fez consagrando seu próprio sangue, seu próprio corpo. Moído, trespassado na cruz. De uma vez por todas e uma vez só e suficientemente para todos nós. Nos libertou das trevas. Derrotou o diabo. Abriu as portas dos céus. E derramou do seu Espírito Santo que está agindo nesta hora em nossos corações. Nos conduzindo a romper cadeias que nos prendem. Amarguras e ressentimentos que nos prendem, porque o amor de Deus derramado em nós excede o nosso entendimento e nós pela fé agimos em perdão hoje para com qualquer pessoa e no futuro para com qualquer aquele que nos tenha ou venha machucar. A oração do Pai Nosso é bem clara. Perdoa as minhas dívidas, minhas ofensas, meus pecados, assim como eu tenho perdoado aqueles que me ofendem. Jamais faltará pão sobre ti. E jamais faltará reino de Deus sobre ti. Porque nós pedimos o reino na oração do Pai Nosso, nós pedimos o pão na oração do Pai Nosso, e nós condicionamos isso ao perdão que Deus nos dá e ao perdão que nós oferecemos. Quero orar contigo. Tenho certeza que o Espírito Santo está agindo em teu coração. E tenho certeza que o Espírito Santo vai romper cadeias e quebrar grilhões. Mesmo que o diabo esteja agora aí tentando te prender. Mesmo que você tenha feito um pacto, uma aliança com as trevas no passado, por falta de entendimento, por pura ignorância. Mesmo que você esteja numa circunstância de drogas ou numa circunstância de profundo ódio em relação a alguém. O amor de Deus sobre o teu coração desarma o teu coração. O amor de Deus em Cristo e pelo Espírito Santo que age sobre ti nessa hora, rebenta as cadeias do diabo, afasta as trevas, derrota o diabo. Desarma todo o mal. E destrói todo o mal. Ore comigo nessa hora. Diga assim: Senhor Jesus, Tu és aquele que morreu por mim na cruz. Tu és aquele que ressuscitou e vivo está. Eu te peço nessa hora que o Teu Espírito Santo faça essa palavra ser viva e eficaz em minha mente e em meu coração. Transforma minha vida, transforma minha circunstância, e que as trevas que me cercam sejam totalmente derrotadas por Tua mão de poder agindo ao meu redor e Tua vida agindo em meu interior. Me abençoa nessa hora, Deus, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Tenho certeza que a mão de Deus está sobre ti. E agora eu vou orar por ti. Pai, muito obrigado por cada pessoa que está conosco. Muito obrigado, Senhor, porque Tu conhece cada coração e sabe aonde esta palavra está chegando. Nessa hora, Senhor, como ministro do Teu Evangelho, nós anulamos todas as trevas e declaramos o diabo e seus demônios derrotados. Atamos as trevas e declaramos o diabo para retroceder. Soltar a mente e o coração, corpo e alma. Declaramos, Senhor, a Tua vida sobre cada um de nós e que o Teu sacrifício na cruz por nós é suficiente para perdoar nossos pecados e nos dar livre acesso à Tua presença. Por isso, debaixo dessa aliança, nós Te damos toda a honra e glória e Te agradecemos pela Tua misericórdia. E Te pedimos que o Teu Espírito derrame sobre nós ainda mais do Teu amor. Para que uma vez o nosso entendimento não fique preso ao que somos, ao que queremos, mas que sejamos conduzidos como ovelhas até o aprisco, aonde achamos descanso para as nossas almas e saúde para a nossa vida. Abençoa cada um que está nos ouvindo nesta manhã. Abençoa a sua vida, sua família, seu trabalho. Que haja saúde e que haja paz. Fazemos tudo isso em nome de Jesus.
Amém. Que Deus te abençoe nesse dia. Que a graça de Cristo esteja sobre ti. E guarde, esta palavra, ela é viva e eficaz. E ela é poderosa para te transformar em toda e qualquer circunstância externa e no teu pensar e nas intenções do teu coração. Acompanhe o nosso canal no YouTube, acompanhe o nosso Instagram, o nosso Facebook. Entre em contato conosco pelo WhatsApp. Que Deus abençoe muito a tua vida. Estamos de portas abertas, já com cultos presenciais. Então você pode também vir estar conosco e participarmos presencialmente desse momento de adoração a Deus, que é o nosso culto da família. Que Deus te abençoe nesta semana. Paz a todos. O Senhor é digno e nós vamos louvá-lo nesta noite, amém? Aleluia! Você que está aqui nas palmas, em casa também, vamos juntos adorar ao nosso Deus, declarar a Ele. Entrai com ações de graça, com cantos e louvor, em sua presença com gozo, cantando grande e forte é Jeová. Louvai ao som de trompetas, com pandeiro e harpa também. Toda a criação cante ao Senhor, exaltando-lhe de todo o coração, porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, e pra sempre sua misericórdia, porque Deus é bom. Sempre sua misericórdia, porque Deus é bom e pra sempre sua misericórdia. Entrai! Entrai com ações, Todos juntos nas palmas, com cantos e louvor, em sua presença. cantando grande e forte é Jeová. Louvai ao som de trompetas, com pandeiro e harpa também. Toda a criação. Toda a criação cante ao Senhor, exaltando-lhe de todo o coração, porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, e pra sempre sua misericórdia, porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, e pra sempre sua misericórdia, porque Deus é bom e pra sempre sua misericórdia. Cristo é para sempre exaltado.